Bom dia a todos. Nós vimos na aula passada que 4 povos foram muito importantes para a formação da Grécia. Foram os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. No entanto, os jônios, eles foram importantes para a formação de uma cidade-estado de extrema relevância na Grécia, que foi a cidade-estado de Atenas, que por sinal foi onde surgiu um termo que nós ouvimos bastante atualmente, que é o termo da democracia. Democracia, que é um sistema político onde o povo exerce a soberania. Só que a democracia em Atenas foi um pouco diferente. Inclusive, posteriormente, nós iremos ver durante a aula como foi a democracia em Atenas. Nós estamos vendo aí a imagem da polis de Atenas, a polis que também significa parte da cidade-estado, onde tem essa cidade alta, onde fica a igreja, que é o Pátero, a Ágora, que é a praça onde os gregos tomavam as decisões políticas, e na parte de baixo fica a zona rural, onde ficam os camponeses e a outra parte da população de Atenas. A polis era constituída de Acrópole, Ágora e zona rural. A Acrópole era situada na parte alta da cidade, era o centro da vida religiosa e onde se encontravam os templos. A Ágora era a praça pública, era onde as pessoas tomavam as decisões políticas. Era a parte mais baixa da cidade, onde se encontrava as zonas residenciais, administrativas e comerciais. Constituía o centro da cidade e aí se desenvolvia a vida política e se realizavam as trocas comerciais. E a zona rural, com campos, pastos e bosques, servia para abastecer a cidade de produtos agrícolas. Então, a parte alta ficava o Pátero, que era o templo, e mais abaixo a Ágora, que era a praça pública, onde se tomavam as decisões políticas e onde tinham as reuniões. Apesar de viverem isoladas, as cidades-estado possuíam algumas características comuns que lhes dava alguma unidade, tais como a língua, a religião, os jogos e os costumes. Isso fazia com que cada cidade-estado fosse independente ou autônoma. Hoje em dia a gente vê, principalmente um exemplo aqui no Brasil, uma cidade fazendo parte de um estado. Um estado, ele é uma unidade administrativa do país e a cidade, o município faz parte do estado, que é a unidade administrativa. Já na Grécia, a polis era uma cidade-estado independente. A formação da polis. Agora nós vamos ver como a polis era formada. A polis grega era independente, tinha governo e moeda próprios. Também tinha liberdade religiosa e cada qual podendo eleger seu deus principal. As polis mais importantes foram Atenas, que foi onde surgiu o termo democracia, e Esparta, que era uma cidade-estado basicamente militarizada. Inclusive, essas duas cidades-estado entraram em conflito, que foi chamada a Guerra do Peloponeso. Somente o cidadão da polis podia participar das decisões políticas da cidade. Estrangeiros, mulheres e escravos eram excluídos da participação política. Então, pessoal, quando eu falo para vocês que
posteriormente nós iríamos ver como seria a democracia em Atenas, era para falar, inclusive, em relação a essa exclusão que aconteceu em Atenas. Exclusão de quê? De mulheres, escravos e estrangeiros. Essa democracia de Atenas foi uma democracia diferente, porque nem todos participavam da vida política. As mulheres não poderiam votar, nem os escravos. Era como se fosse uma exclusão dessas pessoas da vida política. E só poderia votar de acordo com a renda, ou seja, os que tivessem mais recursos participariam da vida política de Atenas. Então não era bem uma democracia onde todos participavam, como nós vemos, como a gente vê atualmente. A colonização grega era uma válvula de escape para a crise social que ameaçava as polis gregas. O motivo da colonização grega eram os pequenos proprietários passavam a contrair empréstimos dos aristocratas. Impossibilitados de quitar suas dívidas, muitos se tornavam escravos dos credores. Polis fornecia serviços e manufaturas, e colônias fornecia cereais e materiais diversos, ou seja, a zona rural fornecia cereais e materiais diversos e as polis, a acrópole, fornecia serviços e manufaturas. Assim, quem começava a dever servia de escravo por dívida. Então, a escravidão na colonização grega era principalmente por dívida. O escravo ele ficava escravizado através de suas dívidas. Se ele estivesse devendo, se tornaria escravo. A democracia ateniense. Clístenes era um aristocrata que assumiu o poder em Atenas em 509 a.C. Implementou uma reforma completa das leis atenienses. A aristocrata é uma pessoa que detém um poder financeiro altíssimo. É uma pessoa que faz parte do monopólio, da elite. Ele aboliu a divisão da sociedade conforme a faixa de renda anual. Dividiu a sociedade de acordo com o local de residência. A reforma ampliou a participação política dos cidadãos, assegurando que eles pudessem, por meio do voto direto, debater e decidir sobre as questões importantes de interesse da polis. Ou seja, a democracia ateniense tinha uma certa restrição. Como é essa restrição? Quem tinha alto poder aquisitivo dominaria o poder político em Atenas. A vida cotidiana na Grécia Antiga. Atenas tinha dois centros importantes. A Ágora, como nós falamos anteriormente, que era a grande praça pública, onde se tomavam as decisões políticas e tinha as assembleias. A Acrópole, que era a parte mais alta da cidade, que tinha proteção e templos. Um templo era chamado de Paternon, era um exemplo de templo. Ao lado dessa imagem tinha o Péricles, que era o segundo pai da democracia, o principal personagem que era chamado pai da democracia era o Clístenes. O Péricles só reforçou essa ideia de democracia. A economia de Atenas girava em torno da polis e das áreas rurais que produziam os alimentos para a Acrópole. Na cidade predominava o artesanato e o comércio. E na zona rural, no campo, era cultivado
a uva, a azeitona, que era a base do vinho e azeite. O trigo era o produto mais importante da alimentação ateniense e vinha de colônias do Mediterrâneo. Vamos falar novamente sobre a democracia, que foi super importante em Atenas. No século V a.C., em Atenas, nasceu a democracia. Por isso que dizemos que Atenas é o berço da democracia, porque foi em Atenas que surgiu a tão famosa democracia. Clístenes, que é considerado o pai da democracia, e Péricles foram os seus fundadores e criaram condições para que todos os cidadãos pudessem participar. As principais características eram a liberdade, a propriedade, a isonomia, que é igualdade perante a lei, isocracia, que é igualdade de acesso a cargos públicos, e isegoria, que era igual direito ao uso da palavra. Inclusive, a isonomia a gente vê presente na Constituição brasileira, onde todos têm igualdade perante a lei. Então, a base de muitas constituições foi através dessa democracia de Atenas. Clístenes, por volta de 510 a.C., era o aristocrata que assumiu o poder, mas ao contrário dos outros aristocratas, possuiu apoio popular. Seu governo foi marcado por reformas políticas, entre elas foi o fato dos cidadãos participarem das decisões políticas da cidade. Daí surgiu o nome democracia. Na democracia, os cidadãos participam das decisões políticas da cidade, ou seja, o povo tem a soberania, a participação na política, mesmo que em Atenas fossem excluídos escravos e mulheres dessa vida política. Está aí a imagem do Clístenes novamente, onde diz que o Clístenes estendeu a todos os cidadãos, ou seja, aos homens, filhos de pais e mãe atenienses, os direitos políticos. Só que os estrangeiros não tinham esses direitos políticos. Democracia ateniense. A democracia ateniense era formada com a participação de cidadãos atenienses, adultos filhos de mãe e pai atenienses, e correspondia a uma minoria. Eram excluídos os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Como eu citei anteriormente, em 509 a.C., Clístenes foi considerado o pai da democracia e suas reformas trouxeram maior estabilidade e expansão econômica. Clístenes também foi responsável pelo ostracismo, que é o isolamento de pessoas. A democracia teve seu apogeu, ou seja, seu ponto mais alto, no século V a.C. Clístenes, ele implantou o regime democrático em Atenas e instituiu o ostracismo. O ostracismo, que é o mecanismo pelo qual o indivíduo que ameaçasse o regime seria punido pela eclésia, que é a assembleia, podendo ter suspensos seus direitos políticos e até mesmo ser banido da cidade pelo prazo de 10 anos. Então esse é o ostracismo. Era uma forma de punir quem ameaçasse o regime político democrático em Atenas. Aqui está uma comparação entre o Clístenes e o Péricles. O Clístenes reformou as leis de Solon, implantando uma democracia mais apurada.
estabeleceu um novo regime eleitoral, distritos eleitorais baseados no domicílio, e Péricles diz que a democracia era ampla e com ativa participação do povo na vida política do Estado. E na época clássica da democracia ateniense, os cidadãos governavam diretamente, votando a lei nas assembleias, que eram eclésias, sendo a lei igual para todos. Na democracia ateniense, contudo, era limitada. O estrangeiro e o escravo, como nós vimos, não possuíam direitos políticos ou civis. Mas a partir desse momento que se discutiu a participação de várias pessoas na política. Agora nós vamos falar sobre tirania. Tirania é quando o indivíduo assume o governo por meio da força, com o apoio das camadas populares. Os principais tiranos atenienses eram Pisístrato, Hípias e Hiparco. O Pisístrato, que governou Atenas por volta de 530 a.C., realizou importantes reformas sociais. Então, quando você chama uma pessoa de tirana ou de tirano, é o indivíduo que assume o governo por meio da força. Certo? Se eu perguntar a vocês como é chamado o indivíduo que assume um governo através da força e com o apoio das camadas populares, vocês vão dizer que era o tirano. Tirano é o indivíduo que assume o governo por meio da força. Formas de governo na Grécia Antiga. Monarquia é o governo de um rei. Tirania, governo tomado à força. Oligarquia é o governo de poucos, ou elite de proprietários de terras que domina o governo. E democracia é o governo do povo. Monarquia, governo de um rei. Tirania, governo tomado à força. Oligarquia, governo de poucos, governo da elite. E democracia é o governo do povo. Se eu perguntar a vocês como era chamado o governo da elite, o governo de poucos, vocês vão me dizer que é a oligarquia. Um governo tomado à força é a tirania. O governo de um rei é monarquia. E o governo do povo é a democracia. Então eram formas de governo na Grécia Antiga. Política. Polis é o termo política que vem do grego e significa cidade. As polis eram cidades-estados na Grécia Antiga. Cada cidade tinha uma forma de governo, leis, calendários e moeda. Por isso que dizia que a polis é uma cidade-estado independente ou autônoma, porque cada uma tinha seu governo, suas leis, sua moeda e seu calendário. Então, assim, elas eram independentes. Reformas de Solon. Solon foi importante legislador da época. Um dos pais da democracia, Solon, que no século 6 a.C., realizou reformas na área jurídica, criando um código de leis escritas, onde proibiu a escravidão por dívidas. Nós vimos anteriormente que na colonização os escravos, a maioria dos escravos tinham sua origem na escravidão, a dívida, ou seja, as pessoas ficavam devendo e se tornavam escravos através dessa dívida. E foi Solon também que criou a eclésia e a boulé, que eram duas formas de assembleia, de reunião, sendo a boulé uma assembleia mais restrita. Os principais legisladores da Grécia eram o Drácon, Clístenes e Solon.
O Drácon organizou e registrou por escrito as leis baseadas em tradições orais. Extremamente severo, refletia uma sociedade desigual. Clístenes, ele criou os demos, que eram unidades eleitorais. E Solon acabou com hipotecas por dívida, ou seja, acabou com a escravidão por dívida e dividiu a sociedade de acordo com o poder e a riqueza. As reformas de Solon geravam grandes instabilidades que levaram à formação de um governo tirano. A gente viu que o governo tirano é um governo que é tomado à força, com o apoio da população. Ou seja, Solon, ele ganhou